Olá pessoal, meu nome é Jade, eu sou integrante do grupo PET Agrícola e vou fazer uns exercícios sobre o conteúdo traçado de curvas de nível da matéria Topografia e Altimetria. Bom, o primeiro exercício pede traçar as curvas de nível de cotas 24, 23, 22 e 21 metros. Aqui a gente tem uma figura que representa o plano cotado e tem os intervalos, das cotas, tem várias cotas e a gente quer traçar algumas específicas que foi pedida no exercício e para isso a gente tem que localizar onde estão essas cotas. Primeiro a gente vai pegar a curva de nível de 24 metros, para começar a exemplificar. Poderia começar com a de 23, com a de 22 ou com a de 21, mas a gente vai começar com a de 24, tanto faz. A gente marcou com o círculo vermelho os intervalos onde a nossa cota está inserida. Então, entre o intervalo D1 e C1, C2 e D2, e D2 e D3, está a nossa cota de 24. E a gente tem que determinar a posição dessa cota, a distância. Então, o primeiro passo é verificar onde ela está, que é o que a gente fez. Aí a gente escolheu o intervalo D1 e C1 para começar. Poderia ter escolhido os outros intervalos, mas é só como exemplo. Esse exercício ele estaria impresso numa folha. Então, você pega a régua, mede nesse intervalo dos extremos D1 e C1, deu 4 centímetros. Essa é a distância horizontal no papel desse intervalo D1 C1. A gente calcula a diferença de nível entre as cotas, 24,8 D1 menos 23,8 C1, 1 metro. Então, naquela distância, naquele intervalo, tem 1 metro de diferença de nível. Agora, a gente tem que determinar a diferença de nível de um desses extremos para nossa cota de 24. Então, a gente faz 24,8 menos 24 ou 23,8 menos 24. Coincidentemente, nesse caso, deu o mesmo valor, que é 0,8, mas poderia ter dado valor diferente. Então, a gente determinou qual que é a diferença de nível de um dos extremos para a nossa cota. Agora, a gente tem que determinar a distância horizontal de um dos extremos até a nossa cota. A gente tem a distância horizontal total do intervalo todo, mas a gente quer determinar a distância horizontal de um dos extremos, D1 e C1, até a nossa cota. Então, a gente faz uma regra de 3. Se em 4 centímetros eu tenho 1 metro de diferença de nível, em 0,8 metros, quantos centímetros eu vou ter? 3,2 centímetros. Nesse caso, como deu igual a diferença de nível dos dois extremos, D1 e C1, para a nossa cota de 24 metros, a gente pode partir tanto do extremo D1 quanto do extremo C1 para marcar o nosso ponto. Então, a gente partiu do extremo D1, de cota 24,8, mediu na régua 3,2 centímetros e marcou o ponto onde está a nossa cota de 24. A gente faz o mesmo procedimento para determinar a posição do ponto de cota de 24 metros nos outros intervalos, C2, D2 e D2, D3. E o mesmo procedimento para determinar as curvas de nível de 23, 22 e 21 metros. Depois é só unir os pontos de igual cota. Então, aqui a figura está um pouco embaçada, mas dá para perceber onde estão as nossas cotas, as nossas curvas, de 24, 23, 22 e 21 metros. A gente determinou a localização dos pontos e uniu. Então, o primeiro exercício está resolvido. O segundo exercício pede para considerar os seguintes dados. Ele dá um alinhamento, P0, P1, e esses 52,4 e 49,15 são as cotas desses pontos. Ele dá que a equidistância é de 2 metros e a distância horizontal é de 56 metros. Ele dá a escala 1 para 2.000. Pede-se determinar a distância horizontal em centímetros entre o alinhamento P0 e P1 e determinar os pontos de cota 50 e 52 para o traçado das curvas de nível. Então, o primeiro exercício é mais para relembrar a escala, a regra de 3, como fazer essa
conversão, né, para centímetro, para a distância no papel. E o segundo exercício a gente vai utilizar para traçar as curvas de nível. Então, o primeiro exercício, primeiro passo, né, a gente tem que lembrar que escala não tem unidade, então 1 centímetro está para 2.000 centímetros, e a gente sabe que 2.000 centímetros corresponde a 20 metros. Então, 56 metros vai corresponder 2,8 centímetros. Então, o primeiro exercício, a primeira coisa que pede, determinar a distância horizontal em centímetros, a gente determinou, deu 2,8. O segundo já pede para traçar as curvas de nível. A gente começa calculando a diferença de nível entre os pontos do alinhamento, que deu 3,25 metros. Então, para uma distância horizontal entre o ponto P0 e o ponto P1 de 2,8 centímetros, a gente tem uma diferença de nível de 3,25 metros. Para a gente começar a fazer os cálculos desse exercício, a gente tem que entender o conceito de equidistância. Equidistância a gente vai medir a partir de um número inteiro. Então, a gente pega o nosso ponto de cota inferior, que no caso é 49,15, o próximo ponto inteiro, o próximo número inteiro é 50 metros. A partir desse número inteiro, a gente mede 2 metros, que é a equidistância, depois mais 2, até chegar no nosso ponto superior. No caso, a gente vai medir de 50 até 52 e depois para, porque se a gente somar mais 2 metros, vai para 54 e o nosso ponto superior ele vai até 52,4. Então, no intervalo do nosso alinhamento de 49,15 até 52,4, a gente tem duas curvas de nível, de 50 e 52 metros, de acordo com a equidistância que foi dada, que é de 2 metros. Se a equidistância fosse de 1 metro, a gente teria número inteiro, 50, depois 51, depois 52, e aí parava. Então, a gente teria 3 curvas de nível nesse intervalo do alinhamento, se a equidistância fosse de 1 metro. Como é de 2 metros para esse caso, a gente tem 2 curvas de nível. E a gente quer determinar como traçar elas. Então, a gente quer descobrir a distância horizontal entre essas duas curvas, a curva de 50 e a curva de 52. Então, no intervalo todo do alinhamento, a gente tem uma distância total horizontal de 2,8 centímetros e uma diferença de nível total de 3,25 metros. Para uma equidistância de 2 metros, que é justamente o intervalo entre a nossa curva de 50 e curva de 52, qual vai ser a distância? Então, essa regra de 3 vai nos fornecer a distância horizontal entre a nossa curva de nível de cota 50 metros e a nossa curva de nível de cota 52. Então, essa distância é 1,72 centímetros. No caso, nesse exercício, as cotas dos nossos alinhamentos, né, do alinhamento P0 e P1, que é 49,15 e 52,4, não são iguais ao valor da nossa curva de nível, que é de 50 e 52 metros. Então, a gente vai ter que calcular a distância de um desses pontos do nosso alinhamento, de um desses extremos, até a curva de nível que passa mais próxima dele, para então traçar essa curva. Porque o que a gente sabe é só a distância entre as duas curvas, mas a distância de um desses pontos do alinhamento até uma das curvas a gente não sabe. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente pode partir tanto do ponto P0 do alinhamento, quanto do ponto P1. Então, a gente pegou como exemplo o ponto P1, fez a diferença de nível entre ele e a cota mais próxima. Né? Se a gente está pegando o ponto P1, que é 49,15, a curva de nível de cota mais próxima dele vai ser a de 50 metros, né? Não vai ser a de 52. Então, a gente fez a diferença de nível, deu 0,85 metros. A gente poderia fazer o mesmo procedimento partindo do ponto P0, mas a gente escolheu fazer do ponto P1.
Então, a gente vai medir o valor encontrado a partir desse ponto P1. Então, a gente quer descobrir agora a distância horizontal do ponto P1 do alinhamento até a nossa curva de 50 metros, porque a gente já descobriu a diferença de nível, deu 0,85. Qual que é a distância horizontal? Então, se em 1,72 centímetros a gente tem uma equidistância de 2 metros, né? Uma diferença de nível de 2 metros, em 0,85 metros, quantos centímetros a gente vai ter de distância horizontal? 0,75 centímetros. Então, esse valor y que a gente encontrou vai ser a distância horizontal do nosso ponto P1 do alinhamento até a nossa curva de nível de 50 metros. Então, qual é a resposta? A partir do ponto P1, de cota igual a 49,15, a gente mede no papel 0,75 centímetros, que é a distância horizontal, marca o ponto onde passa a curva de nível de 50 metros, a partir daí mede 1,72 centímetros, que é a distância horizontal entre as curvas de nível, e marca o ponto onde passa a curva de nível de 52 metros. Então, eu espero ter tirado as dúvidas um pouco sobre traçado de curva de nível, relembrado um pouco a escala, que o pessoal geralmente tem dúvida. E é isso. Muito obrigada, gente.